Fala, empreendedor! Esse vídeo, ele é um pouquinho diferente. Eu sempre falo de empreendedorismo para você. Falo sobre gestão de negócios para você, para o seu negócio. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre como você pode influenciar os seus filhos ao empreendedorismo, a desenvolverem um comportamento empreendedor. Como eu já falei num dos meus vídeos, empreendedorismo, ele é um comportamento, ele é um modelo mental de uma pessoa que é criativa, de uma pessoa que busca soluções, de uma pessoa inquieta. São características que formam um comportamento empreendedor. E existem algumas coisas que a gente pode passar para os nossos filhos, ou para os sobrinhos, ou para os netos, que ajudam a desenvolver esse pensamento, essa forma de pensar na vida, no dia a dia. E esse comportamento, essa forma de vivenciar as coisas, de enxergar as coisas, pode estimulá-los a ser um empreendedor no futuro, e às vezes até muito cedo. Então, nesse vídeo eu vou te dar 8 dicas que você pode aplicar na educação, no dia a dia dos seus filhos, para que eles um dia talvez se tornem um empreendedor. A primeira dica: ensine ele a administrar e ganhar o próprio dinheiro. Eu tenho uma filha de 9 anos e todas essas dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo são dicas que eu venho aplicando com ela. Então eu sei quais são as dificuldades que vocês vão ter também para aplicar essas dicas. Quando você ensina a administrar e a ganhar o próprio dinheiro, é complicado no sentido de você dá uma mesada ou não dá uma mesada. Você vai pagar para essa criança fazer tarefas que deveriam ser obrigação dela ou não? Qual que é o sentido, né? Em que momento que você pode dar o dinheiro e o momento que ela vai ganhar? Bom, administrar o próprio dinheiro é ela saber exatamente como ela vai gastar. E ganhar esse dinheiro, ao invés de você dar uma mesada simplesmente porque ela precisa de dinheiro para os gastos dela, se ela já está numa idade em que vai comprar lanche na escola ou quer comprar alguma coisa pela internet, por exemplo, uma das formas de fazer essa criança ganhar dinheiro é que a mesada precisa sim ser condicionada a coisas que são de obrigação dela. Não que você está pagando para ela tirar o prato da mesa, você está pagando para ela ir dormir no horário, mas sim condicionar isso a que, se você faz coisas na sua vida, você recebe algo em troca. É uma sugestão. Ou sim, você pode pagar, dependendo da idade do seu filho, pagar para ele fazer algumas coisas. De repente você pagaria outra pessoa para fazer, cortar grama, por exemplo, limpar a piscina, coisas que você poderia pagar para outra pessoa e essa pessoa pode fazer. Dependendo da idade do seu filho, tem alguns serviços até que ele pode fazer para os vizinhos, passear com o cachorro, enfim, estimule o seu filho a ganhar o próprio dinheiro e a administrar esse dinheiro. A segunda dica: estabeleça metas para o futuro. Você tem as suas metas pessoais, você tem as metas da sua empresa, por que os seus filhos também não têm as metas deles? De repente eles querem fazer uma viagem. Eu já vi pais que estimulam as crianças a guardarem dinheiro, por exemplo, para fazer determinado passeio quando eles forem para Disney. Então, anotem, ajudem os seus filhos a anotarem quais são as metas que eles têm, quais são os sonhos dele. É uma viagem? É quando eles tiverem 18 anos comprar um determinado carro? Ou é um videogame mais novo, celular, que isso aí é o que mais está na moda atualmente? Estimule eles a anotarem aquela meta, assim como você faz, e estabelecer como chegar a essa meta. A terceira dica: ensine o valor das coisas. É muito comum uma criança ver a gente pagando as coisas com cartão de crédito, cartão de débito, e elas não têm noção do quanto aquilo custa. Elas não sabem quanto a gente tem no banco e quanto aquilo custa. Eu falo isso porque a minha filha, ela fala, né? Fala assim, mas você pode tirar o quanto você quiser do cartão? Bom, hoje ela não pergunta mais isso, mas quando ela era menor ela perguntava. E num dos vídeos eu falei que eu não uso mais cartão de crédito. Na verdade, eu tenho um cartão de crédito para compras que eu não tenho como fazer de outra forma. Por exemplo, Netflix, por exemplo. Mas no dia a dia, a gente tem um valor aqui em casa, na semana, que a gente utiliza para os gastos da semana. Desde supermercado, sair para almoçar fora,
tomar sorvete, qualquer coisa, mas é aquele valor na semana. Então, ela enxerga esse valor. Então, quando você explica isso para o seu filho, que cada coisa tem um valor, que o dinheiro ele é limitado, ele não é ilimitado, ele acaba. E para quando a gente quer conseguir alguma coisa, a gente precisa segurar um pouco para conseguir alguma coisa maior na frente, você já acostuma o seu filho a olhar o dinheiro de uma forma diferente. A quarta dica, poupar dinheiro. Essa é uma dica básica, é uma dica óbvia, mas é uma dica difícil, porque as crianças, quando elas poupam dinheiro, elas têm o impulso de querer gastar aquele dinheiro. Vamos supor que o seu filho economizou R$100, ele vai achar alguma coisa de R$100 para gastar. Quando você estipula as metas, você consegue mostrar para ele que para ele comprar o videogame, ele precisa ter aqueles R$100, não gastar e continuar juntando mais para chegar naquilo que ele quer alcançar. Então, ensinar o seu filho a poupar dinheiro e entender o valor das coisas. Mostrar que se ele quiser comprar, ele vai comprar, mas que vai acabar aquela economia dele. Então, esse é um momento assim que precisa ter bastante paciência para ensinar, porque eles não conseguem entender de primeira. E isso faz parte, sim, da educação financeira e do comportamento empreendedor. A quinta dica, ensine a buscar as conquistas. É muito comum nós, pais, darmos presentes de valor fora das datas especiais, do aniversário, do Natal, do Dia das Crianças. Porque a gente gosta de mimar, a gente gosta de dar as coisas. E quando a gente pode, a gente sabe que a gente tem o dinheiro, é diferente de quando a gente era criança, que o pai falava, mas não tenho dinheiro, na volta a gente compra. A gente tem esse impulso de dar o presente para as crianças. Eu cometi esse erro, o pai da minha filha também cometeu. E a gente começou a perceber que ela não valorizava mais e que quanto mais ela ganhava, mais ela queria. E às vezes ela não chegava a abrir presentes que ela ganhava, ela chegava a brincar com coisas que ela ganhava. E aí eu comecei a perceber assim, não, estamos criando um monstro. E o que acontece com uma criança que cresce dessa forma? Como que ela vai usar o dinheiro dela? Ela vai ver que se ela tem dinheiro e ela quer algo, ela vai comprar. A hora que ela quiser, quando ela quiser. Se ela tem o dinheiro, ela vai comprar. Então, essa pessoa, ela vai crescer com um hábito de não poupar, de não ir em busca das suas metas. Então, uma coisa tão assim, inocente e que faz tão bem pra gente e ver a carinha de felicidade da criança, pode fazer muito mal na hora de desenvolver um comportamento empreendedor. Então, vai aí uma dica que eu sei que é difícil, mas com o tempo a gente consegue, viu? Eu consegui fazer isso. A sexta dica é aprender com os erros. Tem uma coisa que empreendedor precisa, né? Aprender por bem ou por mal, é aprender com os erros, né? E como é que você estimula isso com o seu filho? Com as argumentações, com a análise dos próprios erros. Quando você estimula o seu filho, por exemplo, pegar uma prova da escola e olhar o que ele errou, né? Por que você errou isso daqui? Se tinha estudado, às vezes é falta de atenção, é um ponto de dificuldade, coisas que ele faz, por exemplo, ele gastou o dinheiro dele, ele cismou que ele queria gastar o dinheiro dele ao invés de pensar na meta dele, e aí aí você deixou, e ele percebeu que para alcançar a meta dele vai demorar muito mais tempo. Tem coisas que você vai precisar sentar e conversar com ele. Olha, essa atitude, essa ação teve determinada consequência, determinado resultado. Isso é uma coisa importante para a gente ensinar desde pequenininho, né? As consequências, os erros, que faz parte errar, que errar é aprender. Porque quando você não aprende isso desde cedo, a vida vai ensinar de uma forma mais difícil, né? Você já ouviu falar disso. Então, para o comportamento empreendedor, essa lição é muito importante. Sétima dica, comunicar-se bem e evitar conflitos. É importante incentivar as crianças desde pequenos a conversar ao invés de pedir as coisas chorando. Você está vendo que tudo isso tem a ver com a educação de pai, mas a importância disso para desenvolver um comportamento empreendedor.
que você exercita na criança a argumentação. Porque criança, quando quer alguma coisa, ela fica, você fala que não, ela fica, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Né? E por que você não pode fazer isso com ele também? Se ele quer algo, ele tem que argumentar com você o porquê. E com isso, estabelecendo um diálogo, você evita o conflito. E isso você leva para o mundo dos negócios mais tarde. O comportamento empreendedor é esse. Não é bater de frente, é conversar. Nós estamos tendo uma divergência de opiniões, uma divergência de decisões do que fazer. Então vamos sentar e cada um vai argumentar. Você faz isso com seu filho desde pequeno, por coisas muito simples. Desde uma discussão com o amiguinho, coisas muito simples é sentar e falar o que aconteceu, como aconteceu, me conta a sua história, pergunta o porquê. Faz ele entender e faz ele argumentar. Incentive isso nos seus filhos que com certeza os resultados vão ser muito bons mais pra frente. E a 8ª dica. Seja o exemplo. Essa é a dica mais importante, que é na infância, onde são desenvolvidas, são criadas as crenças do ser humano, do adulto. É na infância. Então é na infância que ele vai te observar como você usa o dinheiro. É na infância que ele vai observar como você age com suas metas, como você age com seus sonhos, como é que você age em relação a conflitos. Ele vai olhando você como exemplo e é nesse desenvolvimento da personalidade, do mindset dessa criança que ela vai aplicar quando for adulta. Então, é desde já, desde criança. Agora você vai me perguntar, com que idade que começa? Eu não sei dizer, na verdade eu não estou falando de educação, eu estou falando de coisas que eu apliquei com a minha filha. Minha filha hoje tem 9 anos, mas eu não comecei agora, isso já vem acontecendo há muitos anos. Eu acredito que eu devo ter começado isso por volta dos 3 ou 4 anos. Depende de cada situação, de cada dica, você vai aplicando no dia a dia por conta do desenvolvimento da criança. Mas são 8 coisas, 8 comportamentos, né, que você precisa desenvolver em você e estimular no seu filho para que um dia ou ele venha a cuidar do seu negócio, ou ele venha abrir o negócio dele, ou o empreendedorismo dentro das empresas, onde ele for trabalhar. Todas essas dicas vão ser positivas para a vida dele. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você consiga aplicar isso no dia a dia. Me conta nos comentários o que você achou, se você já tem esse comportamento, se você tem mais alguma dica, tá ok? E se gostou, curte, compartilha e até a próxima.